Um homem que ficou 17 dias preso, finalmente conseguiu provar que é inocente. Ponha-se no lugar dele, hein? 17 dias em cana. Você sofrendo as humilhações que é uma prisão. Eu sempre tenho medo disso, porque eu me ponho na pele dos outros. Olha só. O dia ainda estava amanhecendo quando a polícia entrou na casa da família para prender Alfredo, de 22 anos. Ele ficou 17 dias na prisão. Entraram na minha casa, me prenderam, porque ele tinha roubado uma camiseta numa loja lá, próximo à minha casa. E botaram fogo nesse rapaz, só que eu não estava lá no momento, no local, quando aconteceu isso. Eu estava no centro resolvendo as coisas no banco, no restaurante e fui cortar o cabelo do meu filho. Desde o começo a gente sabia que não tinha sido ele, porque ele não estava aqui no dia, né? Ele tinha ido para o centro comprar as coisas para o nenê, fralda, daí cortou o cabelo da criança. E logo passou uns dias, daí a polícia veio, entrou, pulou um muro, entrou aqui, levou ele preso. E a mulher dele sempre desde o começo falando, não foi ele, a gente não estava. O nome de Alfredo Pio foi relacionado ao crime que aconteceu no dia 26 de agosto do ano passado, em São José dos Pinhais, na região em que ele morava com a família. O crime foi numa segunda-feira, na hora do almoço. Um jovem de 23 anos teve mais de 30% do corpo queimado depois de furtar uma camiseta em uma loja aqui em São José dos Pinhais. O dono da loja teria chamado outras pessoas para fazer justiça com as próprias mãos. O grupo agrediu John David Antunes Cardoso e depois colocou fogo no corpo dele. Poucos dias após o crime, a polícia fez uma operação para prender os suspeitos. Foi aí que a vida de Alfredo mudou completamente. A polícia prendeu o jovem em casa. Ele sempre negou o crime. Revoltada, a família do rapaz foi atrás de respostas e conseguiu provas para mostrar que Alfredo era inocente. Essas imagens mostram Alfredo num restaurante, no horário em que o crime aconteceu. Alfredo estava no centro de São José. O crime foi no Jardim IP. No dia que aconteceu, eles almoçaram no restaurante ali no Afonso Pena, que meu pai vendia carne para o rapaz. Aí a gente entrou em contato com o dono, falou com ele e ele cedeu as câmeras. Aí comprovou que no dia e no horário ele não estava aqui. Na época, a polícia prendeu o comerciante dono da loja e 2 jovens. Um deles era Alfredo. Depois, o advogado conseguiu a liberdade do jovem. E agora, mais de um ano depois, finalmente a notícia esperada pela família. Alfredo foi absolvido das acusações depois que o Ministério Público indicou a ausência de provas contra o rapaz. Desde o início, quando a família me trouxe vídeos e provas robustas de que o Alfredo não estava no local do crime na hora do crime, nós sempre tivemos a certeza de que o Alfredo não participou. O ônus de provar algum tipo de participação do réu, nesse caso, era do Estado, que não fez. E culminou nessa absolvição do Alfredo. Hoje, Alfredo mora no interior do Paraná com a esposa e o filho. A família toda sentiu as consequências da prisão. Eu acho assim, antes deles entrar, invadir, prender, eles têm que ver bem. Ah, reconheceu, tá, mas a pessoa tá no hospital, a pessoa nem conseguindo enxergar, não estava. Então não é assim, chegar aqui e prender uma pessoa, tem que investigar mais a fundo, né? O inquérito foi fechado, ele foi absolvido por um crime que ele não cometeu, tá, mas e o tempo que ele passou preso? E as pessoas apontando ele na rua? E as pessoas vindo aqui no portão falando que ele fez, que ele, né? Agora, você sabe qual que é? Vou dizer para você juridicamente o que acontece. Se não há um erro grosseiro, que a justiça considere um erro grosseiro, mesmo a pessoa passando por esta humilhação que esse rapaz passou, o judiciário não dá indenização. Isso que é duro, isso que é duro. Eu acho que, poxa vida, porque eles entendem assim, que senão toda pessoa que foi presa e depois inocentada tem direito à indenização. E aí eles não dão a indenização.